Oi, gente! Mais um episódio do Pod Mãe pra vocês. Estamos no Agosto Dourado. Esse mês a gente tem um monte de episódio legal, né? Relacionado a isso. Sim, tem Muito bastante importante. coisa. E eu acho que um mês extremamente importante para conscientização, falando, né, o que é o Agosto Dourado, conscientização do aleitamento materno. Exatamente. Mas antes da gente falar pra vocês da nossa convidada, porque quem tá no YouTube já tá vendo a nossa convidada, mas calma. Muito importante. Temos sorteio, nosso combo família. Então tem Toy Mania, presente da Toy Mania, que é a nossa patrocinadora oficial. Tem Vinícola Góes e tem Tia Lina, nossos apoiadores. E tem mais. Dessa a gente tem um adicional, que é a nossa convidada especial vai presentear um dos nossos ouvintes, telespectadores, enfim, Seguidores. com um curso de amamentação. Ai, que legal. Né? Então, um dos cursos, um dos melhores que a gente tem aí na internet. É uma das doutoras mais conceituadas na área de pediatria. Então, a gente ainda vai ter um adicional. Dessa Nossa, vez a gente olha tem um só, plus. agora é um valeu, super hein? combo. Tá cada dia melhor esse sorteio. Pode Tá. participar? Eu quero. Então tá bom. Pra participar, ó, todas as regras lá no Instagram do Pod Mãe e na área pontos da Pipu, só se cadastrar lá que você já vai estar concorrendo, tá bom? Ó, Toy Mania vai ser um kit, o que é isso? Uma fábrica de joias. É, fábrica de joias. É bem legal para as crianças um pouco maiores até, Bem né? lúdica, Bem exato. a idade das suas filhas. É, de 8, 9 anos, sim. Elas adoram. Faz pulseira, faz colar, faz tudo. Perfeito, porque na Toy Mania, gente, melhores marcas e tem presente pra todas as idades, né? E Todas as Vocês já idades. sabem. E também, esse aqui é um vinho em lata da Vinícola Góes. Já tomou esse, Roberta? Não, ainda não. Eu tô esperando o pessoal ganhar, Então você vai só ter pra que- poder brindar com eles. É isso! Nossa. Na verdade, A Roberta vai lá na comemorativo. casa entregar. Não, na verdade é que é a lata, né? É uma edição especial dos 85 anos da vinícola. Então é uma edição limitada, né? Então, quer dizer, esse sorteio tá demais, gente. Tem curso, tem edição limitada. Tá perfeito. Tá muito bom. E também o voucher pra um almoço bem delícia lá na Cantina Tia Lina. Isso. Que E dá é pra São Roque levar, do lado da vinícola também. dá Super pra Espaço levar, Kids. levar a família toda. Dá. Passar a tarde lá. Isso, tem uma torre de pisa, a criança pode subir, escalar, tem parquinho, tem playground. Eu gosto quando fala que é coisa de criança. Era aqui. Não, isso, é porque a ideia é que efetivamente os pais possam comer e as crianças possam brincar, normal. Que Maravilhoso. enjoa, né, a criança ficar na mesa comendo. Enjoa. Então é eu não isso, como. gente. Já sabem, pra participar, espera esse episódio pra vocês verem todas as regras lá no nosso Instagram. E vamos falar sobre a nossa convidada de hoje. Ela está remota, gente, não está presencialmente, mas a gente ainda vai falar com ela presencial, né? Vamos, Se Deus vamos quiser. sim. Ó, trouxemos hoje... Ai, gente, eu sou seguidora, então eu já sabia, já conhecia. Porque eu sou mãe, acho que da mais pequenininha aqui, então... É. Muitos perrengues a gente procura mesmo na internet, né? Até fazer a consulta. Então, eu sou seguidora da doutora Ana Januzzi. Queria já agradecer. Bem-vinda ao nosso podcast, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre os benefícios da amamentação, aproveitando o Agosto Dourado, né? Mas a doutora, gente, ó, lista extensa de muitas coisas que ela ajuda muitas mamães na internet. Porque, doutora, você tem um currículo muito extenso aqui. Não vai dar pra Eu ler, tenho. viu? Porque senão a gente vai ficar só falando do currículo, não vai dar Não, mas tempo. ela pode resumir pra gente. Eu acho que Isso. nada melhor do que ela pra contar Não, um é pouquinho legal sobre... também contar do best-seller, né, dela. Eu acho que é Exatamente. bacana isso. É, porque eu tenho uma lista aqui, ó. Eu tenho uma colinha, mas é melhor você falar mesmo. Bem-vinda! Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Ana Januzzi, eu sou médica, sou pós-graduada em pediatria e pós-graduada em sono na infância e adolescência. E eu tenho uma empresa de educação e saúde cujo objetivo é transformar a vida das famílias através da educação. E eu acredito realmente na educação como um vetor de transformação, seja para o sono, para a amamentação, para o nascimento do bebê, porque a gente precisa estudar, né? Hoje a gente tem evidências muito concretas sobre muitas dessas temáticas que a gente aborda relacionadas à maternidade, e está na hora de sair um pouco daquela vida cheia de mitos, né? E trazer um pouco para o que há de evidência, o que há de melhor hoje em dia, trazendo para a prática do dia a dia de cada um, né? Também sou autora de um livro que eu amo muito, que é o Ano de Ouro, que eu vou mostrar aqui. Mostra aí que eu pra tenho sempre gente. pra mostrar. Lindíssimo, que é um guia para o primeiro ano de vida da mãe e do bebê.
e também conversa muito com essa ideia da educação transformando vidas, mas esse no papel. Ah, legal. Muito incrível. E é bacana o primeiro ano, né? Porque, sem dúvida nenhuma, é o mais difícil, né? É um ano que a mãe tá se descobrindo mãe, a criança tá entendendo que tá fora da barriga. E, sem dúvida nenhuma, é um ano de bastante desafio, né? Principalmente no sono. Porque a gente precisa dormir, tá acostumada a dormir, né? Não, necessita. E uma coisa que é muito legal que você falou, doutora, é que quando você coloca a posição de mãe, não só na questão animal, né, selvagem, do desenvolvimento, mas sim trazendo para o conhecimento, para o desenvolvimento e entendendo o processo de desenvolvimento humano, né, que é o que você fala muito da questão da educação. A gente até no episódio anterior, a gente falou muito sobre isso, que a Gabi começou o podcast quando a Eva tinha 5 meses. E o podcast tem sido uma escola, então é tão mais leve você levar a maternidade conhecendo do que só sentindo, né? Porque aí quando aquele só sentir se transforma às vezes em estresse, se transforma às vezes em desespero, em falta de saber o que fazer, né? Para onde eu vou? Será que eu tô sozinha nesse mundo ou acontece com todo mundo? Então eu acho que a senhora, ó. Nossa. Ficou meio formal, né? Você... Tenho 30 anos agora. Você e algumas outras doutoras e médicas e pessoas que foram para a internet levantar essa bandeira, eu acho que tem ajudado realmente muitas famílias, sabe? Eu até agradeço e parabenizo pelo trabalho, porque é uma dedicação, é uma super dedicação. Estar na internet, levantar esses conteúdos, até ser julgada várias vezes. Imagino. Eu sou mãe de 3, né? E a minha maternidade, ela só não foi tão solitária porque há hoje um outro lugar, uma outra fonte de conhecimento, né? Se eu pego uma mãe de 50 anos atrás, 70 anos atrás, havia toda uma comunidade ao redor dela, vários filhos, as experiências eram diferentes, né? Agora a gente tem poucos filhos, poucas pessoas ao nosso redor são mães, então já quando você tem filho, você começa a procurar referências e nem sempre elas existem perto de você. Às vezes a sua família, você saiu de casa e foi morar numa outra cidade que é muito comum hoje em dia, é muito mais comum do que antigamente. Então as tias, a avó, a família estendida ali que traria informações importantes de experiência prática, também não está mais ali perto da gente. Então há uma grande solidão, né? E, em paralelo, a medicina foi avançando, a gente hoje tem evidências muito mais concretas sobre dúvidas que antes se transformavam em orientações baseadas no mito, né? Agora a gente tem orientações melhores. E por que não alinhar essas duas coisas, né? A experiência prática, a vida que não cabe no livro, não cabe no guideline, né? Concordo. O papel aceita tudo, né? A ciência ela é muito mais exata do que a vida prática. Mas ainda assim a gente pode puxar muito da ciência e trazer isso para dentro da nossa casa para ter uma maternidade mais leve, mais tranquila, mais segura, mais feliz. E adultos mais felizes, né? Eu acho Sim. que esse é o mais importante, porque eu acho que o grande problema do adulto é uma educação, é uma infância tóxica, né? Na grande maioria. Então, aí você leva todos esses traumas aí para sua vida adulta. E aí o pai lá na frente vai reclamar, esse meu filho dá esse trabalho, enfim, né? Foi você que criou vários desses traumas aí durante todo o processo. Mas, Ana, queria que você contasse pra gente... tentando fazer da melhor forma possível, né? Exato. A gente faz o melhor que a gente tem com aquilo que a gente sabe, né? Exatamente, exatamente. E conta um pouquinho pra gente como é que foi. Você escreveu o livro pra ajudar, pra compartilhar, pra dividir, né? Como você disse, antigamente as mães, elas tinham uma comunidade muito grande, conversavam. Hoje em dia, né? Cada uma tá quase no seu quadrado. E como é que foi? De repente o livro vendeu, cresceu? Como é que foi essa sensação pra você? Você esperava isso? Enfim, É o meu quarto filho, né, gente? sim, com certeza. Sim, eu imaginei. O livro agora vai ser meu quinto. Eu já parei, olha, muita gente. Deixa gente livro. É fantástico. É fantástico porque eu sempre gostei muito de ler. E eu sempre peguei as referências da minha vida, né? Não todas, mas uma grande quantidade delas através da leitura. E apesar da internet ser um lugar maravilhoso de compartilhamento, um lugar assim fantástico, os stories somem em 24 horas. Sim. Né? O livro é uma materialização muito mais emocionalmente real falando, também, né? muito mais legal. E de consulta também, né? Uma coisa que fica na cabeceira da cama. O que as mães mais me falam, tá na minha cabeceira, mora na minha cabeceira. Porque o que eu queria quando eu escrevi esse livro? Que fosse um guia baseado em evidências, mas com dica prática, e não fosse só para o bebê.
Sim. Existem alguns livros que são só pro bebê, mas aí parece que a mãe não existe, assim, emparedou a mãe, sabe? Só existe o bebê. Que é o que Mas, parece gente, é uma quando ele história nasce, né? gigante. E até antigamente era assim mesmo, né? A vida do bebê. Quem nunca. Bom, é que eu tenho mais idade. Então, minha mãe tinha aquele livro gigantesco, parecia uma bíblia, né? Uma Barça, A Vida do Bebê. E aí eu engravidei, ela me deu aquilo. Eu comecei a rir, né? Falei, mãe, se jura? Não vou ler nunca. E não que eu não gosto de ler, eu adoro ler, tá? Mas o problema é que, assim, aquilo não fazia mais sentido pra mim. Um livro As que foi práticas, escrito. né? Muitos Quando minha mãe anos. estava grávida, não fazia mais sentido na minha primeira filha, que já tinha passado 34 anos. E assim, né, a gente vai evoluindo. As mães também vão procurando coisas mais Tá evoluindo, atuais. né? Exatamente. E aí eu queria escutar um pouquinho de você. Esse mês, ele é um mês muito importante, né? E escutar um pouco de você da real importância, né, do aleitamento materno, da ausência do aleitamento materno também. Eu acho que a gente até veio conversando até fora dos bastidores. Eu, por exemplo, não consegui amamentar muito tempo. Eu amamentei até 3 meses. Você até os 6, né, Rô? Amamentei A Gabi até os 6. Eu até os 4 só. Então, entender real os benefícios. Óbvio que todo mundo fala, é importante por causa que, enfim, é importante, né? Então, por que é importante, né? Quais são os reais benefícios e a ausência dele, os reais danos que você pode gerar, né, na ausência dele, trocando, por exemplo, por uma fórmula. Sim. Bom, é um assunto que eu acho que precisa ser tratado sempre com extremo cuidado, e porque hoje eu vejo, não só em relação ao aleitamento materno, tá? Em relação a tudo, uma grande dicotomia em que as pessoas adoram apontar o dedo, e deveria ser assim, deveria ser perfeito, deveria... E, gente, a gente sabe que a vida prática é muito diferente daquela vida real, né? Na minha primeira filha, eu não tive a menor dificuldade para amamentar. Quando nasceu a segunda, eu falei, tá tudo dominado, né? Imagina, eu tenho curso sobre isso. Gente, antes de eu falar dos benefícios, eu queria contar que eu tinha esquecido de liberar o nariz da menina. A menina tentando mamar com o nariz agarrado no peito. Meu Deus. Tão puérpera, tão enlouquecida. E é isso. A amamentação tem um quê, assim, muito, muito maior do que o que a gente tem nos livros. É sim importantíssimo, a gente precisa sim dar espaço para essa conversa, porque do outro lado temos uma grande mídia que tem muito dinheiro para fazer muito marketing. Sim. E, gente, que bom que as fórmulas existem, graças a Deus elas existem, mas para o dono da fórmula, que elas existam cada vez mais e entrem em lugares que às vezes elas não precisam entrar, né? Então, como é que é esse balanço, né? Esse balanço sempre é a partir da informação, para a gente tentar da melhor forma possível. Quais são os benefícios da amamentação? O que a gente já conhece de benefício? E saibamos nós que, como a medicina vem evoluindo muito, talvez existam outras coisas que a gente ainda não sabe, tá? Talvez a gente esteja olhando para esse grande mar de informações ainda muito por cima. Mas a gente sabe que tem uma importância fundamental no desenvolvimento da musculatura facial, inclusive lá na frente favorecendo a fala, favorecendo a introdução alimentar, porque quando a criança mama, ela faz um esforço muscular diferente daquele de quando ela recebe a mamadeira. A mamadeira é um fluxo mais passivo, ou o copinho, né, uma outra forma de ofertar o leite. É um fluxo mais passivo. O leite que eu preciso sugar do peito dá uma trabalheira. Inclusive, quando a gente fala lá sobre confusão de bico, a gente também aborda essa temática, né? Dá trabalho. A gente, já viram? A criança até sua, assim, a testa. Nossa, verdade. Não, quando eles terminam, então, parece que eles correram uma maratona. É tão lindo Ficam aquele carinho. Isso não é ruim. Exaustos. Isso faz parte do desenvolvimento, é importante para ele, porque é isso aí, está desenvolvendo a musculatura. Isso é super importante, inclusive a arcada dentária, o que vai favorecendo esse desenvolvimento mais fisiológico, né? A gente tem uma menor incidência de alergias nas crianças que são amamentadas ao seio. A gente tem a amamentação, ela exerce um fator protetor contra patologias. Por quê? Porque eu, mãe, tenho a minha produção de anticorpos. Então, eu, Ana Bárbara, hoje eu amamento a minha terceira filha. Gente, eu tô amamentando na fila preferencial há uns 5 anos, viu? Olha. Não para, né? Nunca um mais atrás do acabou. outro. Maravilhosa. Enfim, tem que fazer o podcast da Teta Cansada de convidar. Eu vou. Normal. Estarei lá. Mas você vai parar agora? Mas junto. Oi? Agora você vai parar? Ou Vai você ter pensa em ter mais filhos? O quê? Parar de amamentar ou parar Não, parar de ter ter filhos. Filhos. Ai, gente, não sei.
um pedaço de mim fala, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo da sua vida? O outro pedaço fala, mas gente, é tão bom. Então, Eu sei tem um bem. pedaço do meu marido, assim, que já foi dormir na sala, né? Ele fica assim, não. Ele já decidiu, não quero mais, obrigada. E aí, de vez em quando, ele vem, aí eu falo, então não quero mais. Aí ele, você tem certeza? Eu falei, Alexandre, você tá me dificultando. Resolve, né? É tão bonitinho. O meu marido, ele queria um time de futebol, mas assim... É mesmo? Ele queria. Tudo bem que eu só tenho uma. Talvez quando nascesse a segunda ou a terceira, ele desistisse. Mas, não, por enquanto só tenho uma. Mas assim, não rolou também. Não tô super protegendo e, assim, Deus sabe o que faz. Sim. Pois é. Então, eu tava voltar. trazendo essa coisa da amamentação, né? Digamos que eu entro em contato resfriada. Entrei em contato com um bicho qualquer aí, tô resfriada. Eu vou produzir anticorpos. Esses anticorpos, eles são excretados de várias formas. Eles vêm para dentro de mim, né? Para me proteger contra esse bicho que tá vindo aqui. E também para os próximos, eu vou desenvolver a minha memória imunológica. Mas ele também vai ser excretado nas mucosas e no leite materno. Né? Cada um deles tem um nome específico, mas não cabe entrar aqui. Então, a gente tem uma imunização passiva. Sabe quando você corta o dedo, não tem nada a ver com isso, mas é quase isso. Corta o dedo no prego e aí vai lá tomar antitetânica, aí falam do soro, de imunização, etc. A imunização passiva, como é que funciona, gente? É quando eu dou o anticorpo pronto. Não é uma vacina. A vacina, ela é uma imunização que eu recebo o anticorpo, eu tenho que o antígeno e eu tenho que fazer o anticorpo, né? A proteção. Uhum. A imunização passiva da amamentação, o anticorpo já vai pronto. É como se eu estivesse doando efetivamente para o meu filho aquilo que eu já produzi no passado. Eu já produzi no passado ou estou produzindo, entendeu? Estou vivendo, estou aqui entrando em contato, né, com todo tipo de coisa. Se eu tiver um filho que está na idade escolar, então literalmente todo tipo de bicho vai estar dentro da minha casa. E você está produzindo, produzindo. Isso é super interessante. Hoje, né, a sociedade atual, nós temos uma sociedade com um grande controle das doenças, um maior controle das doenças infecto-parasitárias. Mas imagina lá atrás, como é que a gente protegia essa criança que tinha contato com muito mais coisa e não tinha vacinação, Exatamente. Ninguém estava vacinado, né? Esse pacto coletivo da vacinação não existia. A gente protegia também através do aleitamento materno. Então é super importante que a gente saiba disso, inclusive para pautar uma decisão, né? Para escolher para onde que eu vou quando eu tenho essa decisão, ou se eu não tenho, saber de todas as questões. Muito interessante. Perfeito. Alguns... Por exemplo, a minha filha é extremamente alérgica. Extremamente alérgica. E assim, ela tem alergia não só aérea, né? Das vias aéreas, mas também utópica. Muito forte. E assim, no podcast, através das conversas que nós já tivemos e tudo mais, eu sei que tem 2 agravantes importantes aqui para isso. Um foi a questão do aleitamento materno ser muito curto, né? Ele ter sido 3 meses, mas mesmo esses 3 meses eu ainda tinha um complemento de uma fórmula. quantidade pequena, né? Exato. E o segundo é o parto cesárea. Porque quando eu passo pelo canal tradicional, né, do parto, eu passo com uma proteção na pele, por exemplo. Então, assim, hoje eu tenho essa consciência. Talvez se eu tivesse essa consciência lá atrás, eu não teria optado, talvez, pelo parto cesárea. Óbvio que nem sempre é uma opção. Por exemplo, aqui nós 3 tivemos cesáreas. Mas não foi opção. A minha foi opção. Então, mas eu não a minha sei se teria dado não. certo. A das 2, não. Mas a minha eu poderia, talvez, ter tentado. Talvez também não poderia ter sido uma opção, né? Sim. Poderia mas ter morrido. Eu optei e antecipei isso sem que ela decidisse isso, entendeu? Então, eu acho que são coisas que são importantes ser estudadas antes. E que muitas vezes a gente refletidas, acho que mais do que isso, né? A mãe poder refletir e tomar a decisão. E aí pensar o que dói mais, né? Então, por exemplo, eu evitei talvez a dor do parto, mas eu criei uma dor que me dói diariamente. Sim. Porque ela vai na paraia, ela grita de dor quando ela tá atacada, né? Então, assim, pode ser que teria sido diferente? Eu poderia ter optado. Então, eu acho que esse tipo de informação é muito importante ser colocado, que talvez vá acontecer, mas você tem consciência e sabedoria e conhecimento suficiente para você saber que a sua parte você fez, né? Então, é o que você estava falando. Por exemplo, a gente conversou bastante aqui, Ana, que a Roberta não gostava de amamentar. Não gostava, mas ela fez o processo, pelo menos até aquele período de 6 meses.
tudo sem certinho. nada, né? Sem água, sem fórmula, porque eu tinha leite, ela mamava bem, então não complementou com absolutamente nada, porque eu sabia que era importante pro crescimento dela e ponto. Mas dizer que eu tinha prazer, eu achava legal, não, e tudo bem, mas eu optei pela saúde. Exatamente. Você Eu fiz a opção, né? Exatamente. Eu tive a opção para fazer. Sim. Vou fazer pela saúde dela, acabou. E aí eu queria que você me passasse As duas, né, na verdade. Aqui a minha mais nova, ela entrou com fórmula um pouco. Com 4 meses, ela entrou com fórmula, que eu já não tinha mais tanto leite. Ela sentia mais fome, né? Ela é gordota, ela sente fome. até hoje. E até entender, doutora, por Ela exemplo... sempre teve mais fome. Não mudou. Não mudou nada. Então, entender, por exemplo, do 0 aos 6 meses, a gente tem a exclusividade e todos esses benefícios. E aí, quando eu vou crescendo, porque pela indicação, se não me engano, é até 2 anos que eu deveria seguir com a amamentação, óbvio que não mais exclusiva, né? Mas quais são os benefícios durante esse período maior, né? De crescimento. E até um adendo, já vou fazer outra pergunta. E depois dos 2 anos, tudo bem, né? Vamos parar, acabou, a criança cresceu, já precisa de outro nutriente, é isso, né? A ideia é essa, porque a criança também já desenvolveu, já come brigadeiro, já anda, já faz o que ela quer. Brigadeiro seria depois dos 2 anos. Não, porque come, mas então, 2 anos. O leite vai até os 2, porque depois boa. dos 2 ela Leite vai na troca por festa do brigadeiro. amigo e vai comer o brigadeiro. Põe Nescau e já era. Bom, no livro, em casa, né? Mas vamos lá. O que é a recomendação oficial, né? Até os 6 meses, a amamentação exclusiva, sempre que for possível, que esse bebê seja amamentado exclusivamente ao seio. E é importante a gente dizer que quando a gente fala de amamentação exclusiva, a gente está excluindo, inclusive, bicos artificiais que não para mamar, mas como, por exemplo, a chupeta, tá? A recomendação nutricional não está englobando a chupeta. Mas é importante a gente falar disso porque muita gente, por exemplo, pensa na amamentação como uma forma de espaçar gestações, né? Quase como um método contraceptivo. Nossa. Não sei se vocês conhecem É essa verdade. estratégia. Deus, é verdade. Mas vale entrar aqui Tudo essa doida. pílula de sabedoria do dia. Que o que tem de gente falando, amamentar impede a gravidez, dali a 3 meses é que parece grávida. É o seguinte, gente. A amamentação, ela reduz a chance de uma nova gestação em até 94%, sim. Então, é relativamente interessante, mas se você está ali no 6%... Mas é um índice Tem alto, né? bastante aí. 94, Olha, achei que era menos. É um índice mas bom. tem que satisfazer alguns critérios. Era aí que eu queria dizer. Primeiro, até os 6 meses de vida. Segundo, a amamentação exclusiva sem nenhum bico, porque se a criança está fazendo a sucção dela na chupeta que ela faria no peito, eu não estou elevando a prolactina lá dentro da minha cabeça, essa prolactina que vai mandar para o meu peito a informação, produza leite. Essa prolactina é como se ela falasse assim para os meus ovários, durmam aí. Essa prolactina elevada reduz o funcionamento ovariano. Mas se eu estou com a criança na chupeta e no peito, por exemplo, não teve nenhuma confusão de bico, tá tudo bem, tá na chupeta e no peito, né? Já pensei em refletir sobre a chupeta aqui, tomei a minha decisão consciente, mas é preciso que eu saiba que essa amamentação não está sendo exclusiva. E a chance de eu retomar um ciclo ovariano e ter chance de engravidar diante de uma relação aumenta muito, entende? Sim. E até os 6 meses, a amamentação exclusiva e desde que a mulher não tenha voltado a menstruar. Tá. Por que eu quis fazer esse adendo? Porque eu acho que cabe aqui essa reflexão, tá? A Cabe, amamentação exclusiva claro. até os 6 meses. Em termos nutricionais. Dos 6 meses aos 2 anos, a criança vai estar na sua introdução alimentar, a cada mês ela vai recebendo novos alimentos, vai sedimentando o que é o se alimentar, porque a gente tem essa ideia de que com 6 meses vai sentar na frente de um prato e vai comer tudo, e não é assim, gente. Introdução alimentar não tem nada a ver com isso, é realmente, não é introduzir o alimento na boca da criança, é uma introdução ao alimento, né? E aí, ir conhecendo, e o peito, a amamentação ali, né, ou se é uma família que decide usar a fórmula, usa a fórmula porque não teve opção, tá ali fazendo o leite da fórmula mais alimentação, e essa criança vai fazendo isso até o momento que a família decide parar, ou que a criança desmama, ou, enfim, isso vai acontecendo. Não tem um limite do tempo de amamentação. Já respondendo a segunda pergunta, tá? Você pode amamentar o seu filho, se você quiser, o tempo que for. Tá. Vai ser bom pra você? Vai ser bom pra ele? Não sei. Eu tive experiências completamente diferentes. A minha mais velha, eu queria amamentar. Nossa, por mim, eu amamentaria até sei lá quando. Gente, eu tive uma angústia de amamentação. Foi uma coisa horrorosa, uma coisa medonha, que eu não imaginava que eu ia ter, que eu fui me desesperando. Ela chegava perto, eu queria sair correndo.
tive que desmamar. Sim, Foi super. horrível. E é super Sim. normal. Não, e o legal também é assim, é o que você falou, né? Não é porque você teve uma amamentação assim no primeiro, que vai ser no segundo, que vai ser no terceiro, que vai ser no quarto, enfim, mas o ideal é que a gente, né, pense aí quantos filhos a gente quer ter, de fato. Mas, brincadeiras à parte, não é porque eu tive uma primeira gestação que eu não preciso mais de conselho ou que eu não preciso me informar. Eu acho que também vale um alerta. E aí, alerta mesmo, porque às vezes, quando você tem o primeiro, o segundo é mais fácil. É efetivamente mais fácil. Algumas coisas são mais fáceis. Mas não é que o segundo vai ser ipsiliter igual ao primeiro. Até porque a criança não é igual, né? Aí, pensando nos Exatamente. benefícios, doutora, por exemplo, até os 6 meses a gente falou de todos aqueles benefícios. Quando você passa por esse período e você continua amamentando, eu ainda mantenho esses mesmos benefícios. Então, por exemplo, como você disse, uma criança em período escolar. Então, ela, sei lá, vai para a escolinha com 1 ano. O fato de eu amamentar, eu ajudo na proteção dele, estando na escolinha por conta dos anticorpos, etc. Sim, aí tem Mas que ter como- o peito tem que ser forte contra todos aqueles antígenos escolares cabeludos que Misericórdia. aparecem, mas sim. Na verdade, é sempre importante a gente pensar que cada gota do leite materno que sai do peito da mãe, ele conserva as suas propriedades benéficas. Então, o leite não vai ficando fraco ou ralo. Porque falam muito que ele pode vira diminuindo- muito água, né? Que ele tem um volume maior de água na saída do Ele leite. continua conservando as suas propriedades, continua produzindo anticorpo, entende? Continua reduzindo o risco de alergia, ele continua sendo isso, porque a galera tem a ideia, e continua nutrindo também. Tem a ideia de que ele vai virando, vai ficando ralo. Já ouviu isso? Sim. O leite tá ralo, Exatamente. não sustenta mais. Geralmente, eu tô falando de uma quantidade menor de leite que tá saindo do peito. E não um leite que fica pior, percebe? Então é mito, né? Isso aí. Qualidade dele, ele vai mudando, porque ele é um alimento que a gente chama de alimento vivo. Então, a gente vai mudando conforme a criança vai crescendo, as demandas, etc. Mas todo leite que sai do peito, né, seja muito, seja pouco, ele tem propriedades extremamente benéficas. Eu me fiz entender? Não, sim, ficou sim. perfeito, Sim. perfeito. Não, até porque as pessoas falam exatamente isso mesmo, né? Ah, é porque o leite tá ralo. Não é que tá ralo, né? E assim, é o que eu acho, né? A gente não estudou exatamente para isso, mas efetivamente, quando você tem os outros, você coloca os outros alimentos, o fato é que você tem as proteínas, as vitaminas e etc, né? Fica mais uma questão de... do acalanto, às vezes, depois dos 2 anos, entende? Amamentei até os 4. Às vezes é muito mais uma questão de carinho entre mãe e filho, até, do que necessidade específica. Sim. E não é. Sem E a dúvida. questão do ralo é por isso, porque a criança cresceu, você vê que a criança come coisa mais pastosa, mais dura. Então o leite fica ralo na interpretação, né? E o que eu Que é uma Mas é interpretação. importante a gente dizer que, por exemplo, uma criança que adoece, digamos, tem 1 ano e meio, tá? Na mama, aí adoeceu, com uma virose cabeluda, não quer comer nada. Quem nunca passou por isso? Não quer comer nada, não quer comer nada. Ela está sendo alimentada, Sim. se ela estiver no peito, entende? Aquele leite que ela está recebendo está alimentando ela. Isso não se... senão a gente vai naquele lugar do tipo assim, desmama logo essa criança. Quando você não quer, tá tudo bem pra você, sabe, aquela amamentação. Mas estão fazendo pressão aqui no meu ouvido, porque não deveria ser por este motivo que a gente desmama uma criança. Isso é porque, olha, pra mim já não é mais. Eu até tenho uma experiência na família de que acho que ela tá com 1 ano e 8, 1 ano e 7 meses. Só que ela tá bem magrinha, né? Então os médicos falam, os pediatras, que ela tem que ganhar peso, porque ela não engorda. E ela se alimenta bem, mas ela tudo vai pro peito. Então, assim, ela já criou o peito como um escape emocional. Então, assim, tô meio tristinha, quero peito. Tô cansada, quero peito. Tô com sono, quero peito. E é o tempo todo, né? Ela fica muitos períodos no peito. E aí, uma das sugestões dos pediatras foi que realmente ela desmamasse, porque talvez isso esteja atrapalhando o desenvolvimento e o engordar dela, né? Do crescer e tudo mais. Eu queria um pouco sua opinião sobre, por exemplo... Óbvio que você não conhece o caso a fundo e coisa do gênero, mas o fato de estar sendo a amamentação nesse período, já está bem próximo dos 2 anos, de que tem uma demanda maior, né, do que... Porque eu vejo que muitas pessoas que amamentam até essa idade, normalmente tem à noite ou de manhã, mas que já virou o chupeta, né, que falam, né, que já criou aquilo como um artifício mais emocional, muitas vezes, do que de alimentação ou nutrição.
O que você acha dessa questão e até o desmame? Porque eu tenho uma prima que ela conseguiu fazer o desmame com 3 anos e meio, mas já não era mais porque ela queria. É porque a criança ficou tão dependente do peito de, tipo, ela não dormiu por 3 anos e meio, porque ela já dormia sem roupa. Porque ele já pegava, no meio da madrugada, mamava 2 minutinhos, aí largava. Aí daqui a pouco puxava ela de novo, mamava 2 minutinhos. A madrugada inteira fazendo isso. E aí 3 vira anos, cansativo entendeu? também pra mãe, né? Não, fica exaustivo, não é cansativo. Ela falou, eu não aguento mais. Ele puxa minha roupa em todo lugar que eu tô. Já virou um aspecto emocional e não mais nutritivo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Não dá para opinar especificamente sobre o caso, se tem algum motivo pelo qual a criança não está ganhando peso, ou se de fato não está ganhando peso mesmo, é só uma criança que é um pouco mais magra, mas independente do caso em específico, a criança precisa ter uma rotina alimentar bacana. Quando a gente fala da criança ficou um tempo sem comer e só alimentando o peito porque estava resfriada, não tem nada a ver com uma criança que não se alimenta direito ao longo da vida inteira, entende? São coisas completamente Sim, diferentes. concordo. Sobre o peito. E nessa fase, a demanda nutricional pode não ser o que o peito tem para entregar, né? Porque, embora cada gota seja uma gota muito valiosa, às vezes a produção não supre a demanda, né? A gente está falando de uma criança de quase 2 anos. Sim, já anda, já corre, né? Já tem. Exatamente, muita tem energia, um gasto né? energético muito maior. E aí tem várias questões envolvidas sobre como é essa alimentação, se tem seletividade alimentar envolvida ou não é a temática de agora. Mas eu acho importante a gente observar que é preciso estabelecer uma certa, como é que eu vou dizer isso sem ser mal interpretada? Rotina. Não é que eu vou negar o peito, mas assim, primeiro a gente vai comer. Vamos então, o pediatra sugeriu o desmame, né? Então a gente foi do mamar o tempo todo para o desmame, né? Olha, fomos de uma ponta para outra muito rápida. Tem um caminho do meio, que é assim, vai mamar só antes de dormir? Porque eu não tô afim de desmamar agora e é um artifício para essa criança adormecer, é um super indutor de sono. Você vai mamar só antes de dormir? Vai mamar só quando estiver em casa? Existem várias estratégias, entende? Sim. Vai mamar depois de comer? Porque, senão, a criança... é sempre uma negociação, né? Quando a gente entra na fase do desmame, é sempre uma negociação entre o que é possível e o que a criança está pedindo. E a gente está Na verdade, é negociação em tudo, né, doutora? Porque eu nunca achei que era negociar tanto quando eu tive filho. Eu falei, meu Deus, se eu imaginasse que eu tinha que negociar toda tanto, hora. é exaustivo até. Tipo, eu tenho que negociar para ir no banho, eu tenho que negociar para ir no banheiro, eu tenho que negociar... Pra tudo. Mas não necessariamente você precisa chegar ao desmame completo. Talvez Concordo. chegue. Mas assim, vamos negociando aí primeiro. Vamos olhar cada uma dessas coisas. Em que momentos essa criança mama? Em todos os momentos. Quais são os artifícios que eu tenho para oferecer para ela quando ela tá angustiada? Pode ser sair de casa, dar um colinho, sabe? Para tentar oferecer outras formas. De uma forma bem gentil, bem suave, respeitando a demanda da criança. Precisa de acolhimento, precisa de apoio. Ela tá buscando peito para isso, né? E a sua possibilidade... Eu, por exemplo, que tive angústia de amamentação, trazendo um pouco aqui a minha experiência com a minha segunda, também tive, com 1 ano e meio. Foi muito difícil pra gente, mas eu estava num limite. Então, assim, eu precisei respeitar o meu limite. Olha, não dá pra eu ultrapassar esse limite aqui. E eu falava, filha, mamãe não pode dar mamar agora. E a gente saía, botava ela no colo, e ela reclamava, e eu ia fazendo todo tipo de negociação, Sim. mas estabelecendo limites. Pra colocar limite, Ana, lembra Desde que eu falei que eu cedo. sou desagradável, né? Por quê? Porque, já. Mas eu queria só levantar um Acabou o nosso tempo. Eles já levantaram aqui a bandeira. Eu só queria levantar, Ana, antes de a gente terminar, uma coisa que a gente recebeu até da sua assessoria e tudo mais. O volume de doações. Eu acho que isso é um tópico legal para você levantar. A importância da doação do leite materno, o volume que aconteceu nos últimos anos, né? E até onde você encontra como doar, como apresentar esse leite para uma doação. Se eu ligo para algum lugar, eu acho que deixar não só uma dica, né? Na verdade, um ensinamento de como fazer. Principalmente, a gente tem muitas mães que têm uma produção muito intensa. Sim. Gente, é fantástico adentrar esse mundo da doação de leite materno. É muito mais simples do que a gente imagina. Quando eu tive a minha primeira filha, eu não doei, porque apesar de eu conhecer a técnica, eu achava aquilo muito complicado. E aí, sabe, muito, sei lá, não vou conseguir absorver essa demanda agora. E aí, o que eu fui atrás? Mas também não tinha ido atrás, sabe? Aí eu fui atrás e descobri na minha segunda filha. Os bancos de leite, gente, são super parceiros. Sim. Super, porque eles precisam dessas doações. É super importante para as crianças que estão internadas, para as crianças que não estão conseguindo ter acesso a leite humano, e eles vão lá e fazem todo o cuidado para que esse leite seja distribuído para crianças que realmente precisam. E eles cuidam também da mulher que está
tá oferecendo leite. Isso é muito legal. Trazem os potinhos em casa, vão recolher os potinhos em casa. Para você, basta que os potes já vêm esterilizados. Na maioria dos bancos de leite é assim, tá? Eles realmente facilitam o processo para ser possível para essa mãe. E dão até ordenha, né? Eles oferecem até ordenha para mãe que quer doar o sangue. Muitos bancos dão leite. até... o Sim, leite, lá, eles dão ordenha, lá, né? eles dão o equipamento. A bomba? Ah, Isso. não sabia. Aqui no Rio não ofereceram, não. Não, é porque eu doei leite na minha primeira gestação. E eles me ofereceram. É que, na verdade, eu já tinha, acabei, né? Não sabia. Eu comprei pra dar pra ela. E aí, quando eu fui doar, eles iam recolher e traziam tudo certinho. Só que eles perguntaram que eles davam a ordenha pra gente. Tirar o leite. Interessante, eu não sabia não. E Pra quanto não ter esse tempo? custo, né? Porque se aluga, na verdade, né? Tem gente que aluga, tem gente que compra. E eles dão pra pessoa... Pra sei lá. facilitar. Mas aí ele vai e você retira na hora? Ou, por exemplo, você vai armazenando em freezer? Ou você armazena, por exemplo, em geladeira? Não, eu armazenava em freezer. Em freezer. Aí quando ele vem, ele já Armazena pega... no freezer. Eles já pegam congelado. Isso. Era Isso, congelado? Você vai receber os potinhos. Ah, você recebe antes, você solicita, recebendo recebe antes. a bomba ou não? Não entendi sua pergunta. desculpa. Então, você solicita e eles te levam pra depois você colocar nos potinhos deles. Isso, exatamente. Você recebe os potinhos já esterilizados. Vou contar a minha experiência, tá? Recebia já os potinhos esterilizados. Eles perguntavam, precisa de 4, 5, 6, quantos fosse. E aí me entregavam. Se eu já tivesse leite para doar, eles já levavam os potinhos da semana anterior. Mas sendo a primeira semana, né? E aí eu ia enchendo. Como ele estava esterilizado, eu já enchia, esterilizava um outro potinho, assim, um copinho e tal, colocava no copinho esterilizado o leite, né? Tava amamentando, sempre fazia com a criança mamando, que era muito mais rápido. Tava mamando aqui no peito esquerdo, e aí no direito estava vazando leite. Eu botava ali, ordenhava um pouco, saía um pouco de leite, eu botava lá no copinho, no potinho. Colocava a data da primeira ordenha, sempre da primeira, colocava no congelador. Na próxima mamada, tinha mais leite, tirava mais pouquinho e botava lá. Ou quando eu sentia a mama muito cheia. Eu nem fazia uma rotina de ordenha porque não cabia, já tinha mais uma criança, assim, não dava. Mas o leite já vazaria, já teria Já seria leite sobrando, desperdiçado. de certa forma. Que a gente bota toalha, sabe? Não, já tinha leite ali. E assim eu fiquei doando leite, e aí eu mandava, aí eu avisava, olha, tenho 3 potinhos, eles sempre passam num dia da semana específico, né, porque faz a rota. Na Tem segunda-feira, horário, tudo é potinho. bem programado, assim, é bem legal. Isso. E aí eles levavam. E aí traziam mais pote pra mim, entendeu? A gente ia fazendo só essa troca. e Mandava aí pote cheio e recebia pote vazio. E eles falavam que eles davam a bomba justamente por isso, porque tinha pessoas que tinham uma produção de leite e não tinha como efetivamente, né, ou alugar ou comprar. E eu achava bem bacana, assim. Até porque... Eu acho que é bem parceiro, como você falou, né, Ana? Mas assim, ó, beijo, tchau. É só, cada mãe que estiver escutando a gente, ouvindo, é só procurar, né, na sua cidade, com certeza. Isso Quais são eu os acho que bancos? depende de cidade para cidade, lógico. Mas enfim, Mas aqui acredito em que São tenha, Paulo... tenha toda essa Só estrutura jogar aí. no Google, gente. Joga no Google. Banco de leite, cidade tal. Você vai encontrar as possibilidades. isso. Liga pra lá. E resolve. Gente, e olha, Obrigada. pra quem não conhece a doutora, fala aí seu Instagram, doutora, para as pessoas te acharem. Porque você... É @doutora Januse. A doutora abrange vários assuntos. É Januse com Z, né? Januse com Z. Certo. NNUZZI. Quer deixar uma dica pra gente, doutora? Uma fala final, uma dica pras mães que estão ouvindo, principalmente nesse mês, né? A gente vai colocar De mais. conscientização. A gente fica no YouTube, né? Se Deus quiser, por muitos e muitos anos. Então, eu queria que você deixasse uma fala aí, uma dica pra gente. Quero. Eu acho que foi bem representativo sobre o que a gente começou falando, que a educação, ela transforma vidas, né? Quando a gente está num processo de amamentação que pode ser desafiador, ou cheio de dúvidas, ou mesmo não sei se vou, se não vou e tal, é através da informação de qualidade que a gente recebe, que a gente toma uma boa decisão dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade, que pode ser muito diferente, variando de mulher para mulher. Mas não se furtem de estudar, sabe? Quando a gente engravida, quando a gente vai colocar uma criança no mundo, há tanta informação importante, eu vejo tanta gente preocupada em o que comprar, enxoval e tal. Isso é muito legal, isso é super importante, mas não se furtem de estudar, porque o conhecimento ninguém tira da gente, e ele vai trazendo frutos só para o resto da nossa vida, inclusive para outras mulheres depois, quando a gente vai... Inclusive, te faz facilita- economizar, inclusive no enxoval. Não, e facilidade na própria operação, né, mãe e filho? Super. Sim.
Dica Tá bom, dada. obrigada, viu, Ana? Obrigada, Muito doutora. obrigada mesmo. Um super Obrigada pelo beijo. convite, E vamos parabéns voltar pra para vocês falar aí. de sono, viu? Vamos. Vamos. Vamos sim. Beijo, até o Beijo, próximo. tchau, tchau. É.